O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma coisa chamada mistagogia. A catequese ela se organiza em 4 etapas, tá certo? Guarde isso aí. Antes de eu falar propriamente das etapas da missa, vou dizer de modo rápido. Uma catequese católica ela se organiza em 4 etapas. E essas etapas elas são todas igualmente importantes. Então a primeira etapa é o anúncio. A gente precisa saber que Cristo é Deus. A gente precisa fazer uma experiência de Deus. Então esse anúncio ele é chamado querigma, palavra grega que quer dizer querigma, anúncio, tá certo? Então essa é a primeira etapa de uma catequese. A segunda etapa é o catecumenato. O que seria o catecumenato? Seria justamente o período de um aprofundamento. Então existe esse querigma, existe esse catecumenato, e nesse catecumenato a gente vai ali se encaminhando para um momento chamado purificação ou iluminação, que é justamente o momento que nós recebemos os sacramentos, tá certo? E a quarta etapa dessa catequese, ela é mais experiencial, ela é mais vivencial, ela se chama mistagogia. É o que eu vou tentar fazer aqui hoje com vocês. Nós vamos fazer aqui essa mistagogia. Repito, uma catequese católica bem feita, ela precisa se estruturar sobre 4 pilares, 4 etapas, que nós chamamos. A primeira delas é o anúncio, o querigma. Desse querigma eu já parto para um catecumenato. Esse querigma também pode ser chamado de pré-catecumenato, tá certo? A palavra catequeon, catecumenato quer dizer ressoar. Eu preciso aprender aquilo que a doutrina ressoa para mim. Depois, o terceiro período é justamente a fase da iluminação e da purificação. Para aqueles que não receberam os sacramentos, essa é a fase de receber os sacramentos. E a última etapa é o que nós vamos fazer hoje, que é a mistagogia. Mistagogos, é aquele que orienta no mistério. Ou seja, eu preciso compreender algo para poder amar ainda mais. Santo Agostinho dizia isso, né? É preciso conhecer para amar. E amando, cada vez eu vou conhecendo mais, tá certo? Então, o que eu disse com isso, por trás do que eu disse aqui, está dito o seguinte: eu pressuponho que nós temos já uma caminhada, ou maior ou menor na igreja. Eu pressuponho, com aquilo que eu vou falar, que a gente já pelo menos sabe que a missa é o maior ato católico. Pelo menos a gente já entende, quem veio hoje, ou por experiência, ou porque já é de pastoral, ou porque serve na igreja, ou porque quer conhecer a igreja, que a missa é algo tão importante na vida dos católicos que eles precisam parar, como nós estamos fazendo hoje, para poder aprender ainda mais, tá certo? A missa, ela tem vários nomes, e todos os nomes que a igreja deu ao longo desses 2000 anos, todos eles são nomes válidos. Eu vou subir um pouco, posso subir, seu Pedro? Porque aí eu consigo ver melhor quem está lá atrás. Então, todos os nomes que a igreja, ao longo desses 20 séculos, 2000 anos, foi atribuindo à missa, são nomes válidos. Por que missa? A palavra missa vem de missio, que quer dizer enviado. Então, a missa, desde os primeiros instantes da fé católica, aqueles que participavam, eles compreendiam que eles eram enviados a fazer alguma coisa, certo? Então, no início, não era uma quantidade de gente como essa, né, na igreja lá de Roma. Pra vocês terem uma ideia, nos anos 70, por aí, a comunidade católica de Roma não passava de 35 pessoas. Hoje a gente vai no Vaticano, vê aquela coisa linda e vê as igrejas de Roma, tem quase 1000 igrejas. No início não era assim. Mas eles já se reuniam nas casas. Eles perseveravam, como diz os Atos dos Apóstolos, na oração, na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, na vida de fé. Está lá nos Atos, logo no início, capítulo 2. Pois bem, meus queridos, e aí a gente vai entendendo os nomes que foram sendo dados à missa. Então, primeiro, missa é porque eles participavam ali daquele momento e depois eles saíam em missão. É tanto que a missa, quando era ainda na língua oficial da igreja, que é o latim não deixou de ser a língua oficial da igreja, tá certo? Mas hoje, depois do Vaticano II, chama-se de Novus Ordo. A missa que é celebrada após o Vaticano II. Novus Ordo.
Até aí ela era celebrada sempre em latim e verso para Deus, né? De frente para Deus e de costa para o povo. Padre, mas era de costa para o povo? É a interpretação. Veja, a gente está de costa porque o padre também estava de frente para Deus. Não é que o padre estava de costa para o povo, como as pessoas julgam a missa antiga. É porque o padre também estava de frente para o altar central, que era o altar de Deus, que deve ser o altar de Deus. Então, com a missa nova, né, foi tirada a língua latina da obrigatoriedade. Não é obrigado mais se rezar a missa em latim, mas na língua vernácula, na língua própria de cada nação, de cada país. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer uma coisa lá que eu estava dizendo antes, tá certo? Se eu me perder algum ponto, depois eu volto. Mas vá acompanhando comigo o raciocínio. Se eu falar muito rápido, você faz um sinal, um gesto, que eu vou falando mais devagar. Então, depois da missa em latim, que a missa deixou de ser obrigatória em latim, né? Ela é recomendada. O Sacrosanto Concílio é um dos documentos que rege as mudanças no Vaticano II, vai recomendar que seja em latim, mas não é obrigado. Ela foi permitido no vernáculo. No final da missa, o diácono dizia assim, o diácono, ou na ausência do diácono, o próprio padre: ite missa est. Ite missa est. Ou seja, a missa terminou, acabou a missa. Ite missa est. Mas agora vocês vão em paz. Ou seja, esse nome de missa, desde o princípio, ele é atrelado à ideia de missão. É um nome. A gente sempre conhece por esse nome, ou a Santa Eucaristia. Por quê? Porque a palavra Eucaristia, ela vem do grego. Eucaristia, no grego original, ela se escreve Eucaristém. E Eucaristém quer dizer ação de graças. Então a missa, ela pode também ser chamada de Santa Eucaristia, porque a palavra Eucaristia quer dizer, repito, quer dizer o quê? A ação de graças. Ela vem do grego. Os gregos, quando se cumprimentam, né? E quando eles agradecem alguma coisa, eles dizem assim, Eucaristó, que quer dizer muito obrigado. Ele está dando graças, como a gente diz, né? Também muito obrigado. Entendem? Então, por isso que a missa tem esse nome também de Santa ou Santíssima Eucaristia, porque quer dizer o ponto mais alto de ação de graças da vida de nós, os católicos. A missa também pode ser chamada de Santo Sacrifício. Por quê? Porque é na missa que Jesus se oferece em comunhão para nós. Ela acontece em forma de refeição. Por isso que ela também é chamada de banquete. O banquete da Eucaristia. Mas por quê? Porque esse sacrifício de Jesus, ele se dá, ele acontece em forma de pão e de vinho. Ô padre, é certo dizer que a missa é santo sacrifício? Sim, porque Jesus já se ofereceu uma vez por todas para a nossa salvação. Então, o santo sacrifício por isso, porque Jesus ali é imolado, como está dizendo lá. Se alguém trouxe papel e caneta, pode anotar, eu falo mais devagar, tá bom? Eu tenho um texto, deixa eu dizer um segredo para vocês. Eu tenho um texto, que eu estou falando desse texto hoje, eu já tenho ele escrito, mas ele vai ser colocado no meu num livrinho, desses livrinhos que eu faço, em breve. Aí eu vou lançar 3 livrinhos. Um vai ser sobre os sacramentos da iniciação cristã, entre eles a missa. O outro livrinho vai ser sobre os sacramentos da cura, que são quais os sacramentos da cura? A unção e a confissão. E o outro livrinho, o terceiro livrinho, vai ser o sacramento do serviço, a ordem e o matrimônio. Então esse texto que eu estou dizendo para vocês aqui, que eu estou esboçando, ele já está digitado, tá certo? Então, quando o livrinho estiver pronto, aí vai estar esse texto que eu estou aqui falando com vocês. Então, a missa tem esse nome, Santo Sacrifício, porque se dá àquele momento de presentificação. Ô padre, o que é essa presentificação? Não é que o sacrifício ele acontece toda vez que a gente celebra missa. Não, seria errado dizer isso. O sacrifício é o mesmo, mas somos nós que participamos daquele sacrifício de Cristo que é presentificado na celebração da liturgia, da divina liturgia, como dizem os bizantinos. Estou falando muito rápido? Estou falando difícil? Está tranquilo? Todo mundo está compreendendo? Perfeito. Então, estou explicando que a catequese ela tem 4 etapas. Nós estamos fazendo hoje essa 4ª etapa, chamada mistagogia. E dentro dessa mistagogia eu preciso começar pelo começo. E o começo é justamente o nome, né? A gente conhece uma coisa através do seu nome.
E aí é preciso compreender por que a missa se chama de tantas maneiras. Santo sacrifício, porque nós participamos do sacrifício de Cristo através da presentificação. Ou seja, na missa nós não batemos palmas por quê? Porque nós somos levados também ao Calvário. A missa não é só o Calvário, mas nós nos tornamos presentes naquele evento salvífico que Jesus, ele dá a todos nós. Ele se entrega a Deus por nossa salvação. Ele se entrega nas mãos do Pai pelo Espírito Santo para a remissão dos nossos pecados. Então, é entrando na morte, por isso que chamamos de sacrifício, que nós somos salvos da morte eterna. É Jesus entrando na morte física que a humanidade inteira é salva da morte eterna, tá bom? E assim a missa tem vários nomes. Uma outra coisa, pessoal, eu combinei com o pessoal da JC para colher as perguntas. Eu pedi que as perguntas fossem escritas, porque eu não tenho condições, né? Senão vai desalinhar um pouquinho aqui a nossa organização. Então as perguntas serão escritas e aí o pessoal traz para mim, faz aqui e eu respondo uma série de perguntas ao final. Tá certo? Então quem tem dúvida, anote. Ou não sei se o pessoal fez também pelo grupo. Cadê Mariana Maciel? Se o pessoal fez também alguma coisa online para vocês fazerem as perguntas, tá certo? Eu combinei hoje com o J5 para fazer dessa forma. Então, nós estamos ainda nessa primeira página da nossa formação, olhando aqui os nomes da missa e entendendo por que a missa tem tantos nomes sendo uma coisa só, tá certo? Até aí nenhuma dúvida. Tem outros que eu não disse aqui, mas a gente pode depois ir pesquisar a origem desse nome. Pois bem, meus irmãos, vamos entrar agora num modo assim de pensar juntos, tá certo? Vamos pensar juntos agora. Imaginemos-nos numa igreja. Imaginemos numa igreja. Estamos de fato, mas numa igreja que vai começar uma celebração. Uma igreja que não é o caso de hoje. Hoje não tem a missa, tem a explicação dela. Então, imaginemos na igreja e na igreja vai começar a celebração. Primeiro, eu preciso de algumas disposições para participar da missa. Primeira disposição é ordenar a minha mente a entender aquilo que os meus olhos vão ver. A outra disposição, fazer com que meu coração se abra ao mistério que vai ser celebrado. É fazer com que a minha boca silencie para que eu possa silenciar o meu coração. Silenciar a boca até não é tão difícil. A gente consegue, com um certo domínio, silenciar a boca. O problema é que a gente, quando não tem uma vida de espiritualidade, a gente não consegue silenciar muito facilmente o nosso coração. Por isso, lembre-se disso. Nunca chegue na missa depois do horário que foi marcado para iniciar, porque você já vai perdendo essa luz, essa capacidade de silenciar seu coração. Você já chega apressado, procurando um lugar para estacionar, um lugar para sentar e tudo mais, ou cumprimentar alguém. Pessoal, tudo isso vai atrapalhando a missa. O padre, antes de iniciar para a celebração da missa, ele vai se paramentar. Eu sempre peço ao pessoal da pastoral, ao diácono, às secretárias da paróquia, que nunca tragam problemas, assim, coisas sérias para eu tentar resolver antes de iniciar a missa. Deixa para quando eu terminar, porque senão eu vou perder a preparação que eu fiz. A oração que eu rezei, ali diante de um problema para resolver, que talvez não vá conseguir resolver naquele momento, vai me atrapalhar. Então é importante. Vocês sabem como é que se chama esse momento de parada que o padre faz na sacristia junto com a equipe? Não, né? Vou dizer a vocês. Estácio. S-T-A-T-I-O. Estácio. Porque em latim, né, quando esse T está perto dessa vogal, ele tem, principalmente do I, ele tem som de C, tá certo? Estácio. É com S, não com E, com S. Estácio. A estácio quer dizer parada. Daí lembra o nome de estação. O que é uma estação de trem? É a parada, né, do trem? Pois bem, então a palavra estácio do latim quer dizer parada. A gente tem que fazer uma parada para poder se concentrar e ali se concentrando pensar nos mistérios que nós vamos celebrar, tá certo? O padre tem que fazer isso, mas a comunidade também precisa fazer isso para celebrar bem, para não achar que a missa é uma feira, é um lugar que a gente tem que se encontrar com a comunidade. Sim, a gente se encontra com a comunidade, mas não é se encontrar com a comunidade pela comunidade. Na comunidade nós encontramos o outro porque nós viemos encontrar primeiro Deus.
Então, se nós estivermos com essa consciência, o nosso colega, o nosso amigo, o nosso vizinho, o vizinho lá do prédio que participa da missa na mesma igreja, ele não vai se chatear se a gente não for conversar naquela hora. Ele também precisa entender que é necessário essa estácio, essa parada. A equipe de liturgia tem que rezar. É por isso que aqui tem muitos coroinhas, ministros, né? Muita gente da liturgia. Ô, meu povo, a sacristia, vocês veem que eu nunca fico lá com vocês, porque senão eu vou cair na tentação de conversa também. Eu fico na minha salinha ali, às vezes rezando, às vezes assistindo algum vídeo de homilia, alguma coisa do tipo. Mas é importante parar. Então na igreja se reza o terço, a quaresma de São Miguel, a novena de Santa Teresa, alguma coisa é importante rezar para que o povo não fique o tempo todo conversando. E mesmo quando parar as orações, é preciso o silêncio. O silêncio, ele fala a nós. O Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger, ele escreve um livro chamado O Espírito da Liturgia, né? E aí, naquele livro dele maravilhoso, uma linguagem um pouco difícil, o Espírito da Liturgia, mas eu tentando traduzir aqui para vocês, dentre tantas coisas importantes, Ratzinger, depois Bento XVI, vai dizer: o silêncio não é parte acessória da missa. O silêncio é parte fundamental. É parte essencial da missa. Para compreender a missa, é preciso silenciar antes, durante e também depois. Não é correto quando sair aqui, a gente já sair naquele alvoroço. O correto seria a equipe sair e a gente esperar um minutinho, ajoelhar, se despedir de Jesus, ir diante do Santíssimo, fazer uma breve oração, uma ação de graças, entendeu? É por isso que não deveria ser aquele frenesi, aquela correria quando termina a missa, como se nós estivéssemos saindo de uma confusão, de um problema, querendo já sair dali. Mas é o contrário. O sacramento que nós degustamos, o sacramento que está decantando dentro de nós, ele precisa ainda mais de algum tempo para poder ser, de fato, existencialmente experimentado, tá bom? Então, estou falando, nem comecei ainda os ritos iniciais propriamente dito. Estou fazendo a preparação para uma missa. E na missa, padre, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que levantar a galera, a gente tem que bater palma. Não! A missa não é lugar para que a gente vá no intuito simplesmente de sair confortável e bem. Não é esse sentido que o mundo ensina. Tem que ter uma palavra, tem que chorar. Não é assim. Não é só o sentimento. É a consciência de que ali é o sacrifício de Jesus. É a consciência que eu sou indigno, mas mesmo assim Deus me faz digno, né? Pelos ritos próprios da missa, para eu participar do seu Calvário e da sua ressurreição. É para eu fazer a minha ação de graças. É para eu fazer os meus pedidos. Santo Inácio de Antioquia, que não é Inácio de Loyola, Santo Inácio de Antioquia, lá do início da igreja, ele é considerado entre os padres, né? Ali pós-apostólicos, os apologetas. Ô padre, o que quer dizer apologeta? Quer dizer defensor. Então, Santo Inácio de Antioquia, ele vai falar sobre essas disposições próprias para que a gente possa participar da missa, tá certo? É entender que ali é o sacrifício de Cristo, é entender que eu preciso desse sacrifício, eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir as graças e eu preciso agradecer também as graças que eu já recebi. Então, veja, o silêncio no início, durante e depois da missa é justamente para que eu compreenda. Claro, se o padre e a equipe celebrativa entrar de forma discreta, celebrar e sair, não precisa de ter aquele anseio de ir à missa para sair bem. Você vai sair bem. Não precisa levantar a galera e bater palma e não precisa. Não precisa. Não precisa. Precisa apenas o padre com a equipe entrar, celebrar e sair. Porque o rito, gravem isso, tá certo, pessoal? Lembrem disso. O rito não é invenção do padre. E a igreja tem seus ritos. A missa e os seus gestos, os seus ritos, elas não me pertencem. A Instrução Geral do Missal Romano, o Código de Direito Canônico e todos os documentos, a Redenção de Sacramento, também vai dizer a mesma coisa. Os ritos não pertencem ao padre nem ao bispo. Os ritos pertencem a Cristo. A liturgia são gestos de Cristo. Eu não posso inventar.
O Dom Armando Butiol, que é um bispo que voltou para a Itália agora, não sei nem se ele é italiano, mas ele agora é diretor espiritual do Pio Brasileiro lá na Itália. Ele foi coordenador nacional de liturgia, da dimensão litúrgica, e ele dizia certa vez, diante de algumas aberrações, em algumas paróquias Brasil afora, na Semana Santa, na Páscoa. E aí Dom Armando se pronunciou dizendo assim: a liturgia, a missa, não é lugar de criatividades grotescas. A liturgia Santa Missa não é lugar de colocar as minhas criatividades, as minhas invencionices. A missa é de Cristo e, sendo de Cristo, nem o padre nem o povo tem direito de atropelar. Por quê, minha gente? Se eu fizer algo que seja da minha cabeça, vocês não vão se encontrar com Cristo. Vocês vão se encontrar com um ser humano, Padre Jorge, que vocês podem gostar ou não, simpatizar daquele jeito ou não. Mas a cada missa eu vou ter que ter a obrigação e a criatividade de inventar alguma coisa. E eu não tenho essa criatividade. Ninguém tem. E nem tem esse direito. Até aí, tudo certinho? Concordam com isso? Eu também concordo, viu? Concordo e amo a igreja que me ensina isso. Pois bem, vamos agora para a missa. Estamos nos preparando com aquele silêncio, compreendendo, buscando vivenciar com as disposições que a igreja me ensina a vivenciar essa Santa Missa, esse Santo Sacrifício, a Santa Eucaristia, tá bom? O banquete celeste. E aí a gente pensa na Estácio, que é a parada, né? A Estácio, parada, silêncio. E agora, imagine, toca-se um cântico. E antes do cântico ainda tem um comentário. Padre, o que é que diz a igreja, o que é que diz os liturgistas acerca desse comentário? Esse comentário ele não é negado na liturgia, principalmente do Brasil, na igreja do Brasil. A igreja daqui tem a liberdade de fazer um breve comentário. Agora sim, minha gente, é um comentário, não é uma homilia, porque eu acho que vocês já foram missas que o comentarista, que o nome não é esse, tá certo? Ele faz a leitura, além das intenções para aquela missa, ele faz uma explicação do evangelho, né? Uma explicação das leituras. É errado, não pode, não deve. O comentário inicial chama-se monição, essa introdução, certo? Essa introdução no mistério, né? Para dizer, olha, estamos rezando por essas intenções e no mistério de hoje vamos nos voltar para aquilo que Cristo revela tal. Cantemos. Tá certo? Não é para dar bom dia, não é para estar dando bom dia. O padre não é para estar chegando aqui dando boa noite, gente, como é que vocês estão? Dê boa noite para o amiguinho, fala com o titio. Isso é ridículo. Não faz parte da missa, não pertence ao gesto, ao rito da missa, tá certo? Isso é animação de auditório, de palco, tá bom? Pronto, ali na minha esquerda, na Pascom, vai ter uma caixinha e daqui a pouco vocês vão fazendo as perguntas e boto lá. Padre, não vai dar tempo de responder tudo, nós somos muitos, teremos muitas dúvidas. Aí eu vou responder lá no canal, tá certo? Da paróquia. A gente tem o Instagram da paróquia, eu tenho um Instagram também, muitos aqui já seguem, né? PE Jorge R. E tem um canal no YouTube que eu estou começando a fazer os vídeos, graças à nossa Páscoa tão querida, né? E aí a gente está colocando lá a mensagem todos os dias. Depois eu falo mais sobre isso. Mas tá ali, as perguntas vocês podem mandar para lá, para aquela caixinha, tá certo? Então, voltando. Atenção para onde a gente parou. A missa não é animação de palco, de auditório. O monitor ou aquele que faz a introdução, ele não pode. Bom dia, boa tarde. Ô padre, mas o senhor disse que ia explicar o porquê. Explico, porque tudo tem um porquê, né? Porque o padre não dá boa noite, não dá bom dia. Porque o comentaristas, entre aspas, não dá bom dia, boa noite. Vocês sabem? Porque a missa é o tempo cairológico, não é o tempo cronológico. Em Deus não existe passado e futuro. Em Deus é tudo presente. Deus é ato puro, vai dizer Santo Tomás de Aquino. E se em Deus é presente e nós estamos entrando no mistério de Deus, que é a Santa Missa para celebrar, precisa estar se situando no tempo cronológico? Não. Basta saber que nós estamos agora no tempo de Deus. Ah, padre, agora eu entendo. Não se dá bom dia, boa noite, boa tarde, justamente porque quando estamos participando da missa, estamos no tempo da graça. A palavra kairos, com K, kairos, em grego, quer dizer graça. O tempo da graça. Entendeu tudo isso? Entendeu, né? Então, por isso que não dá saudações de forma alguma, tá certo?
Porque nós estamos entrando no tempo de Deus. E no tempo de Deus não existe passado nem futuro, é sempre presente. Pois bem, o monitor, o introdutor, faz esse comentário rápido. Ô padre, se quiser dispensar, pode dispensar? Pode. O padre pode dispensar e ele, quando chegar ao altar ou da porta da igreja, ele pode tomar a folha de intenções, aquelas intenções, pelo 7º dia, pela vida, pelo casamento, pelo aniversário. Pronto, aí ele se chama intenções. As intenções da missa, né? Por sufrágio de alma dos fiéis falecidos. Enfim, o padre pode fazer isso com o microfone lá no início da igreja ou quando chegar oscular. A palavra oscular, osculum, do latim, quer dizer beijar. Então, o padre, depois que beija o altar, ele, antes da saudação, ele vai e faz a leitura das intenções, tá bom? Mas na nossa paróquia, por uma questão de organização, a gente deixa que exista alguém fazer apenas as intenções e aquela introdução. Pois bem, estamos começando a missa. E aí tem o cântico inicial. Esse cântico, ou canto inicial, ele tem que falar daquilo que vai acontecer na missa. Se for na Páscoa, eu não posso estar falando que Jesus vai chegar. Ele já chegou, né? Ele já ressuscitou. Eu tenho que falar da alegria da Páscoa. Então, se o cântico vai falar que Jesus está chegando, o céu vai se abrir em flor, vai nascer o orvalho. Não é assim? Isso é de que tempo, Branca? Advento. Muito bem. Porque o advento é o tempo da espera. Por isso que vocês observam que a cada tempo, o padre e o diácono, né? É quem usa as cores litúrgicas. É por isso que eu tirei dos leigos, porque as vestes do sacrifício são vestes sacerdotais, certo? Não são vestes dos leigos. No Brasil, a gente inventou uma moda que a pessoa, para ir fazer uma leitura, ela tem que estar com a veste da cor. Não. Quem tem que usar essa cor é o sacerdote, o bispo se estiver presente, o diácono, e pode ter uma fita no altar, alguma coisa muito discreta. A toalha do altar tem que ser sempre branca. Ah, padre, eu chegar nas igrejas tem uma toalha verde, depois uma roxa, uma verde. Não existe, tá certo? A toalha do altar é sempre branca, mas pode ter algum detalhe aqui que lembre o tempo litúrgico. Pessoal, tá tranquilo? Tá aí? De verdade, de coração? Porque assim, se eu for muito rápido, digo, padre, vá devagar que eu não entender isso. Estou situando, a gente está no início da missa, tá certo? A gente está no início da missa, estamos entrando, né? Então, a música precisa ser de acordo com o mistério celebrado. Se é Páscoa, fala da alegria. Se é tempo do advento, da espera. Se é quaresma, do recolhimento, da penitência. Se é tempo comum, fala do celebrar de Cristo, ele que curou alguém, ele que fez um milagre, entendeu? A vida pública de Jesus. Pois bem, aí entra a procissão de entrada. Ô padre, por quê? O padre já não fica sentado aqui no altar esperando. Porque a procissão, ela tem um sentido. Nós somos um povo peregrino, né? Nós somos um povo peregrino. E aí o padre, com a equipe, está representando toda a Assembleia, que é um povo peregrino. É por isso que o padre tem que fazer uma procissão. E quando está o bispo, né? A procissão pontifical, que tem que ser maior ainda, mais solene, com o evangeliário, com tudo, com as tochas, com a cruz, com o incenso. Se tiver candelabros no altar, quando o bispo está, são 7, tá certo? Porque o 7 representa essa perfeição, essa plenitude da ordem episcopal. Então, vejam, os detalhes exteriores, eles falam para o nosso interior. Todo gesto, todo detalhe que se tem numa missa, numa igreja, ele está dizendo alguma coisa de uma outra forma, tá certo? É por isso que é importante demais entender cada gesto, cada detalhe. Pois bem, meus queridos, então começa-se a procissão da entrada, o padre cantando, concentrado no mistério que vai celebrar. O padre, quando entra, ele não deve estar saudando a Assembleia. Não achem que eu sou mal-humorado, né? Acordei, cheguei aqui e não quero falar com vocês. Não, é porque o padre, quando ele está entrando, ele tem que se voltar para quem? Para a cruz, para Cristo. Ele não pode, meu filho. Claro, às vezes as crianças, na inocência, vêm, tocam na gente, fala, e aí eu faço questão de não deixar a criança no vácuo, viu? Só se eu não souber. Se você não vê, quer dizer. Mas se eu escutar, se eu enxergar, eu vou falar com a criança e tal. Mas, enfim, o padre tem que entrar concentrado. Papa Francisco era o Papa, né, carismático até demais. Mas podem pegar qualquer filmagem. Nunca ele entrou numa missa acenando. Papa Leão, Papa Bento, João Paulo II. Por quê?
Porque na missa a gente tem que voltar assim para aquele mistério. Porque se a gente chamar a atenção para a gente, padre, o bispo, a gente é quem vai ser o centro. E nós não somos o centro é Cristo, é a Eucaristia, é o pão descido do céu para a nossa salvação. Tá bom? Então, quando o padre entra, faz uma vênia. Deixa eu explicar. A vênia, o nome vênia, como usa-se muito no direito. Tem muita gente aqui do direito, né? Quando vai pedir uma parte assim, data vênia, com sua licença. Porque a vênia quer dizer licença. A palavra vênia, ventre, com licença. Tá certo? Data vênia, com sua licença. Então, a vênia é quando nós passamos em frente ao altar. Tinha alguém outro dia disse, padre, eu acho tão bonito na sua paróquia. Disse, por quê? As crianças, elas passam correndo, mas quando chega aqui, elas param. Já perceberam? Elas vêm todo desembeste. Aí quando chega aqui, fazem... Mas elas param, elas sabem que aqui está o sagrado, que o altar é Cristo, né? Então elas já têm essa consciência, porque o Pai ensinou. Às vezes as crianças, muito mais do que os adultos, viu? Quando chegam ali, se ajoelham e se benzem, né? Faz o sinal da cruz, ou vem cá no Santíssimo. Eu acho isso muito bonito, de uma pureza que deve ser sempre mais cultivada, tá bom? Então a palavra vênia quer dizer essa permissão para a gente se aproximar do mistério. Ô padre, e se aqui no centro tivesse o sacrário, eu fazia só a vênia? Não. Eu tinha que fazer o quê? Genuflexão, tá certo? Dobrar o meu joelho direito até o chão e faço, consequentemente, a vênia. Então, vocês não veem Padre Jorge fazendo aqui, porque aqui na matriz o sacrário fica numa lateral, mas no sacrário é sempre o joelhinho no chão, exceto quando, por exemplo, Padre Acílio, né, tá idoso, não pode, então mesmo com o sacrário ele não vai fazer. E a gente sabe que não é falta de respeito, é falta de condições físicas, tá certo? Não é falta de respeito. Mas o padre é que podendo, estando o Santíssimo na frente, ele tem que fazer a vênia. Tem que fazer o quê? Genuflexão. E se o Santíssimo não estiver na frente, ele vem aqui pela frente, ele tem que fazer o quê? A vênia. Repitam. Vênia. Vênia. Não esqueçam mais esse nome. Lembra de ventre. Inclinar a cabeça a ponto que chega aqui o ventre, né? Aqui. Então, inclinar-se. Pedir licença ao Senhor. E a genuflexão é um gesto de adoração. É por isso que nós ficamos de joelhos na consagração. Mas eu vou falar depois, tá bom? Então, iniciamos a missa, o padre fez a vênia e ele vem e oscula o altar. A palavra osculum, do latim, quer dizer beijo. Então, o padre beija o altar. Mas por quê? Antes de falar com qualquer pessoa, o padre beija o altar. O padre é Cristo. O padre é alter Cristo. Ele é outro Cristo. Portanto, como o Cristo que celebra, ele vai beijar o altar, que representa toda a igreja, a esposa de Cristo. Lembra as núpcias. E Cristo aqui está nas núpcias com a sua igreja. Efésios, capítulo 5. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. O amor do marido pela mulher, ele tem que ser compreendido à luz do amor de Cristo pela igreja, pela sua assembleia, pela sua eclésia. Tá certo? É por isso que o padre beija, oscula, para poder celebrar com sinal de reverência, com sinal de respeito, com sinal de adoração diante do mistério aqui contemplado, diante do mistério aqui que vai ser celebrado, que já está sendo celebrado. Então, isso aqui faz parte dos ritos iniciais. Tudo o que eu falei para vocês, isso aqui nos coloca diante dos ritos iniciais. A missa ela tem 4 partes. Ela tem quantas partes? 4. 2 maiores e 2 menores. Vou explicar. A missa tem 4 partes, 2 maiores e 2 menores. No início tem uma parte menor, chamado ritos iniciais, tá bom? Então, a missa, ela tem 2 grandes partes e 2 menores. Uma inicial, os ritos iniciais se chamam uma pequena parte. Aí, esses ritos iniciais me conduzem à grande parte, que é a liturgia da palavra. Depois eu vou celebrar a liturgia eucarística e depois os ritos finais. Então, o que nós chamamos de ritos iniciais e ritos finais, elas são 2 pequenas partes, né? No latim, parvi, que está no plural, 2 pequenas, ou parvus. A palavra parvus quer dizer o quê? Pequeno. No italiano, piccolo, pequeno, tá certo? Então, a missa tem 2 pequenas partes. Quais sejam essas pequenas partes? Ritos iniciais e ritos. Quais são as pequenas partes? 9,5.
Acertou a resposta, a mãe colocou, né? Tem que botar mais força nessa resposta, tá certo? E as duas grandes partes, magnus ou magni, as duas grandes partes são justamente liturgia da palavra e liturgia eucarística. Quais são as duas grandes partes da missa? Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Nunca mais a gente esquece isso. E a cada missa que a gente for, a gente vai observando cada vez mais os detalhes e vai amando ainda mais a missa, tá bom? Osculou o altar, se for uma solenidade, se tiver incenso, ele vai fazer o quê? Colocar incenso, depor, né? Colocar o incenso ali naquele objeto chamado turíbulo. Aquele recipiente pequenininho que um dos coroinhas, ou pode ser um ministro, ele porta, chama-se incenso. O incenso é o que está dentro, certo? Chama-se naveta. Não é naventa não, viu? Naveta, sem o N, naveta. A naveta é aquele objeto que um dos coroinhas porta. E o turíbulo é aquela parte que o padre utiliza para... é o braseiro, turíbulo, tá certo? Então, no início, se tiver a solenidade, tu fosse coroinha, né? Tu sabe tudo isso. Então, o padre vai e coloca. Se tiver o diácono pode pegar e entregar ao padre, não é errado. Se não tiver, ou se não for uma solenidade, o coroinha entrega ao padre, ele pega e incensa, tá certo? E se vocês olharem, são 3 vezes de 2 vezes, não é assim? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chama-se ductus. É o movimento do incenso ali no... Ô padre, por que o incenso na missa? O incenso significa a nossa oração que sobe até Deus. Que o perfume desse incenso, Senhor, chegue para ti. Recordando o quê? O Antigo Testamento, que no templo se ofertava sacrifícios. E entendia-se, imaginava-se que aquela fumaça era uma forma de se comunicar com Deus, de oferecer a Deus alguma coisa que você é ou que você tem. Ou mesmo aqueles presentes que Jesus ganhou, o incenso também, lá na manjedourazinha, certo? Então é um sacrifício, uma oração que está ali sendo ofertada. Depois que o padre incensa o altar, ou alguma imagem que tiver, algum ícone que tiver, o Círio Pascal na Páscoa é incensado todos os domingos, tá certo? O que é que ele faz? Ele faz a saudação inicial. E ele vai sempre e não pode jamais começar em outro nome, senão em nome da Trindade. E aí preste atenção, tem uma música bem que vocês cantavam na infância. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Os novos nem sabem, só quem sabe é cabelo branco já. Estamos aqui. Não é assim que a gente cantava? Tá errado! Não cantem! Isso é uma heresia. Está dividindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Está dizendo que é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E são 3 pessoas, mas não são 3 deuses. É um só Deus. É em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você chegar numa paróquia e estiver cantando essa música, não vá no embalo não, pelo amor de Deus. Se lembre da nossa catequese. Se lembre, viu? É só em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Ô padre, mas Padre Péricles cantou no dia que ele celebrou, não cantou? Mas ele não cantou em nome, em nome, em nome. Ele sabe muito bem, é um padre extremamente formado, ele sabe muito bem. Ele cantou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não cantou em nome e em nome, certo? Outros sacramentos, padre. Se batizar a criança em nome do Pai, em nome do Filho, viu, pastoral do batismo? E em nome do Espírito Santo, está inválido. Não foi válido o batismo. Porque aquilo é uma heresia. Chama-se triparticionismo, né? Dividiu 3 deuses. E é um só Deus, 3 pessoas. Tá ficando mais difícil? Tá? Um pouquinho? Mais ou menos? Se tiver muito difícil, você pega uma bolinha de papel, mas não joga no padre não, pelo amor de Deus. Joga na cabeça do colega que está cochilando aí, viu? Tá tranquilo, pessoal? Tá muito rápido não, né? Tá tranquilo. Então veja, estamos na uma hora. Estamos na saudação inicial. Porque a gente de fato precisa entender, né? Não adianta a gente aqui terminar tudo no momento e não entender. Então, a saudação, prestem atenção, a saudação é sempre em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. E aí existem orações próprias no missal que o padre pode fazer. Aliás, ele pode não, ele deve fazer. Por isso que eu pedi para colocar aqui o missal. Porque o padre não pode dizer assim, eu vos acolho, eu os convido. Nada de eu, rapaz, nada. Ele tem que dizer o que a saudação está dizendo no missal. A que eu mais uso é assim, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a força ou a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, tá certo? Então o padre não está dizendo, eu vos desejo, nada disso. Ele ali está em nome de Cristo, não é mais em nome dele, tá bom? Por isso que ele não pode inventar essas modas, essas coisas. Ele vai descaracterizando a liturgia. E todas as vezes que nós fazemos isso, todos nós perdemos. Vocês perdem e eu também. A gente perde os efeitos tão grandiosos que nós recebemos numa celebração, numa missa bem celebrada, só celebrando a liturgia. Então, rito inicial, saudação, já sabemos que não podemos cometer heresia dizendo em nome, é só em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque estamos saudando as três pessoas de um só Deus, tá bom? A saudação também não pode ser uma invenção do padre, ele precisa dizer o que está nas letras do missal, tá bom? Tem as rubricas, né? Rubricas, por quê? O que é a palavra rubro, né? Quer dizer o quê? Vermelho. São as letrinhas que estão em vermelho. Existe uma máxima que é assim, ó, o padre faz o que está em vermelho e lê o que está em preto. Aquele que tiver em preto, no missal a gente vai ler para vocês. E aquele que tiver em vermelho ali para a gente não vai ler para vocês. Por exemplo, no missal tem assim, o sacerdote eleva as mãos na hora do Pai Nosso. Eu não vou dizer isso para vocês, vou? Não, eu vou fazer. Então, o que estiver em vermelho, eu vou fazer. Agora o padre se inclina sobre a hóstia. Eu não vou dizer, minha gente, agora eu vou me inclinar. Digo, não, eu vou fazer o que ali está dizendo para eu fazer. Mas o que está em preto, eu vou ler. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, fez a bênção e tal. Entendeu? É isso que a gente precisa compreender. É isso que os leigos formados precisam saber e os sacerdotes conscientes precisam dizer às pessoas. Então, eu não posso inventar nada além do que está no missal, tá bom? Depois da saudação, que é o momento de acolhida, vocês respondem o quê? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então nós sabemos, já fizemos o sinal da cruz e agora nós repetimos que estamos reunidos em nome de Cristo para prestar um culto a Deus, o nosso Pai. Pois bem, terminada aí a saudação inicial. E aí o sacerdote deve convidar a gente a fazer um momento de reflexão. Nós chamamos de exame de consciência. O exame de consciência. Ô padre, esse exame de consciência e esse ato penitencial, né? O próximo gesto depois da saudação, da acolhida, é o ato penitencial. Esse ato penitencial, ele já perdoa os pecados graves? Não. Ele perdoa as nossas pequenas falhas, que nós chamamos de pecados veniais, os menos graves, tá certo? Então, um pensamento, alguma coisa. Ô padre, mas mesmo assim, se na confissão eu me lembrar desses pecados veniais, eu devo confessar? Deve sim. É um ato de contrição. Você deve confessar, porque existe o sacramento da confissão e a gente pode fazer um outro dia um encontro de explicação para isso, tá certo? Mas tenha certeza, se você estiver em estado de graça ou buscando o estado de graça e não estiver em pecado grave, você está ali numa comunhão muito bonita com o nosso Senhor. E aí o padre vai convidar a gente para um momento de reflexão. Chamamos de exame de consciência. O certo é rezar o confesso, sabia? Chama-se o confiteor. A gente deveria rezar em todas as missas. É por isso que a gente não deve só cantar o Kyrie eleison. O correto da missa, prestem bem atenção nisso, viu? A gente não faz aqui 100% o correto. Mas eu estou tentando, né, Guilherme? Cadê Guilherme? Está aqui? Estou tentando com o Guilherme e Gláucia, justamente a gente corrigir esse erro. É um erro. Então a gente tem que rezar o confiteor. Então a gente reza em português. Confesso a Deus todos e a vós, irmão. Toda vez a gente reza. O povo já estava esquecendo, né? Do confessar. Eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e emoções, por minha culpa, minha tão grande culpa. Ele disse que é ruim a gente falar mal de quem morreu, né? Mas deixa eu falar isso aqui para vocês.
Tinha um padre lá no Piauí, não era aqui não. E aí ele era muito dinheirista, só andava com a carteira com medo de perder o dinheiro. Aí na hora do confesso ele se lembrou que não estava encontrando a carteira. Ele fez assim, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E o povo sem saber, né? Mas ele procurando a carteira que ele não sabia onde tinha colocado. Mas disse que faz mal, né? Falar de quem morreu pode ser que ele veio pegar o pé da gente. Então, a hora do confesso é a hora de rezar com muita introspecção, com muita atenção e com muita humildade. Minha gente, um santo não se faz sem humildade. Nunca se esqueça disso. Não existe nenhum santo na igreja que foi arrogante, prepotente. Muitos santos têm personalidades fortes. Santa Teresa de Ávila, que a gente celebra amanhã, mulher de personalidade forte. Mas ela não foi arrogante. Ela não foi. Então, o ato penitencial é justamente para quebrar dentro de nós a nossa arrogância, a nossa prepotência. É para a gente reconhecer que nós não merecemos, mas que Deus nos dá a graça de estarmos na sua presença. Pronto, pessoal. Lembre-se disso. O certo é rezar o confesso e, ao final, cantar o Kyrie. O Kyrie é a única parte da missa que é em grego, tá certo? Para a nossa missa de nós latinos. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Que quer dizer o quê? Senhor, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Kyrie, a palavra Kyrie quer dizer Senhor, né? Kyrie, Kyrie. Daí Kyrios. Jesus era o quê? O Kyrios. Jesus era o Senhor. Então Kyrie é quando a gente declina, e aí vai entender que é Senhor. Kyrie eleison, Christi eleison e Kyrie eleison. Todo mundo agora sabe disso? É correto só rezar o ato penitencial? O padre tem que dizer o Kyrie ou dizer Senhor, piedade de nós. Vocês percebem que eu digo, né? Eu tento dizer toda vez. Cristo, piedade de nós, Senhor, piedade de nós. E aí, pessoal, é por isso que a música nesse momento, viu, Alexandre? Passa para os colegas da música, deve fazer o quê? Cantar só o Kyrie. A gente reza todo mundo e canta-se o Kyrie. Já estamos terminando os ritos iniciais, tá bom? E aí depois o padre faz aquela absolvição. Ô padre, o padre tem que estender as mãos como na confissão para fazer aquela absolvição? Não. Pode perceber. O padre que estica está errado. O gesto sacerdotal nesse momento é um gesto de recolhimento, para não dar a entender às pessoas que é aquela absolvição da confissão. Então o padre não diz, Deus eterno todo-poderoso, tenha compaixão. Não, está errado. Ele deve fazer assim e dizer, Deus eterno todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E a gente responde, assim seja, né? Amém, que é a mesma coisa. Certo? Então, percebam, porque quando o padre coloca assim as mãos, vai lembrar da confissão sacramental. E aí o penitente diz, então eu já me confessei na missa, né? O padre já perdoou aqui. Não é assim, tá bom? Então, observe que cada gesto, ele tem um sentido, tem um porquê, tem uma explicação. Pois bem, meus filhos, vamos para adiante. Estamos agora chegando no hino de louvor, o Glória. O Glória, ele não pode ser cantado. Tá errado! Tá errado! O Glória existe a letra, o Glória é parte fixa da missa. Ele não pode ser inventado, ele não pode ser modificado, ele tem que ser rezado como diz para nós a liturgia, tá certo? Então não pode agora criar um Glória, tá aqui. No missal da terceira edição típica, está na página 442, está aqui a letra integralmente. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Tá. Senhor Deus, não pode ser uma invenção de estrofes, de livre-arbítrio. Mesmo que tenha um refrão no Glória, ele precisa conter toda a letra que está no missa. Sabiam disso? Agora a gente já sabe. E nunca mais esquece. Então quando você for para uma missa que escutar o povo cantando glória de todo jeito, você vai dizer, rapaz, não está no missal, está errado esse glória, né? Está errado, não pode. Então, é preciso a gente viver bem a missa, celebrando de fato aquilo que a missa é. Não é um rito meu, eu não posso estar inventando porque eu acho bonito uma coreografia. Na igreja e na missa não existe coreografia. Na missa, pode ter no encontro, no EJC, no SCC, essas coisas. Pode ter, pode, não é pecado não, viu? Agora, na missa, está errado. Porque a coreografia diz uma coisa que ela de fato não é. Mas o rito diz uma coisa que de fato ele é. Exemplo, uma historinha.
Existiam dois irmãos, um irmão e irmã. E aí esse irmão era um ator de teatro, inteligente, passava horas ensaiando as peças dos seus textos, decorava tudo e dizia de cabeça, e a irmã dele era bem católica. Ele não era católico. A irmã dele era bem católica. E ela ia todo domingo para a comunidade. Às vezes tinha missa, às vezes celebração da palavra. Quando chegava na hora, chamava uma pessoa para fazer a leitura. Dizia, ei, tu pode ficar ali na acolhida. Dizia, ei, me ajuda aqui, vamos trocar essas coisas aqui do altar. Enfim, a irmã dele era uma pessoa maravilhosa, mas não lia o evangelho antes de ir para a missa, não preparava a celebração. E aí um dia um convidou o outro para participar da sua atividade. E aí o irmão disse assim, irmã, né, vamos lá na minha peça, vai ter uma peça tal dia lá no Severino Cabral. Lá, não é o Severino Cabral? O teatro aqui? Pronto. Vai ter uma peça. Tá, beleza, vou. Aí ela disse assim, ei, mas antes vamos lá na minha comunidade, a comunidade tem celebração ou missa no domingo, e aí a gente vai lá participar, porque aí você me prestigia e eu também faço isso com você. Chegado o dia, vai o irmão para a celebração. Aquela mesma ladainha. Sem organização, sem uma acolhida, sem uma pascom, sabe? Aquela coisa do improviso, a chamada pastoral da pesca. Joga assim o laço, o anzol, quem chegou na hora lê, você vai ler. Você já participou de missa assim? Acontece muito, infelizmente. E aí ele participou, saiu de lá, sem nada para acrescentar, sem estar essas coisas todas. E aí chegou o dia dela ir lá na peça dele. E ela foi. As cortinas abriram no momento certo. A música começou a tocar. E aí apareceu o personagem primeiro, e depois chegou aquele irmão dela e disse a fala de cabeça e pronunciou tudo com muita ênfase, com pontuação. E aí no final, aquela alegria, e ela saiu cheia assim de alguma coisa que ela nem sabia muito bem o que era. E aí voltaram para casa conversando. E ela disse, por que eu vim para cá e saí assim, tão empolgada? E você foi lá para a celebração e nada mudou em você. Ele disse assim, minha irmã, uma coisa, é porque aqui eu falo de coisas que não são reais, mas como se elas fossem. Porque eu encarno o personagem, eu incorporo, eu vivo aquilo ali, eu me preparo. E lá vocês vivem as coisas reais, mas como se não fossem reais, porque parece que não tem valor, parece que não tem sentido, parece que não tem importância, é apenas um complemento, não é nada importante na sua vida. E a partir daquele momento, ela foi para a formação da missa lá na Trindade. Essa parte é brincadeira. Ela foi aprender como entender a missa para poder participar com amor, com entusiasmo. É por isso que às vezes o padre, não é chatice de minha parte, não, gente, me perdoe, mas quando vocês não rezam, me dá um abuso tão grande. Não foi, Alexandre, naquele dia? Responda amém, responda a parte de vocês. O Concílio Vaticano II, no documento chamado Sacrosanto, a pronúncia certa é Sacrosanto Concilium, né? Então, o documento vai dizer assim, que os fiéis, eles têm que ter uma participação frutuosa, ativa na missa. Mas não é para fazer pirueta e inventar coisa, é para responder aquela parte que lhe cabe, é para estar ali com o celebrante vibrando por aquilo que está sendo ali testemunhado. Estamos diante do Calvário, estamos diante do cenáculo, estamos no momento da ressurreição de Cristo. Como é que a gente vai estar ali olhando no celular? Olha, eu condeno quem está olhando no celular, viu, na hora das missas. Outro dia, um senhorzinho, não sei nem se ele está aqui, ele estava ali na fora e eu estava para a próxima de entrada, eu não tive como desviar, olha, me perdoe, meu senhor, mas eu tive que olhar, ele estava jogando paciência. Aí eu entrei dizendo assim, paciência, meu senhor, paciência. Eu não sei se ele entendeu, mas eu dei o recado, né? Assim, paciência, paciência. Porque ele tá jogando no celular, assim, aquele joguinho, né? Carta, paciência, aquelas coisas. Enfim, é difícil para a gente, padre, viu, a gente celebrar com piedade quando a Assembleia não nos ajuda. Pois bem, hino de louvor não pode ser inventado, hino de louvor não pode ser uma criatividade nossa, precisa ser a letra do missal. Terminado o hino de louvor, faça um pouquinho de silêncio e o padre diz assim, oremos, ou diz ou canta, né? Se o padre souber cantar, ele canta. O meu caso é muito ruim. Vocês me perdoem quando eu cantar, minha gente, porque eu sei da minha falta de talento para a música, mas eu insisto, passo a tentar solenizar de alguma forma, mas o correto é cantar. E aí o padre canta, né? Oremos, ou diz oremos, e ele faz um momento de recolhimento. Ô padre, e por que ele faz esse momento de recolhimento?
para que todo mundo faça sua prece rápida ali, sua intenção. Eu li aqui algumas intenções, foram lidas algumas intenções, mas tantas outras que estão em vossos corações e no meu também. É por isso que quando eles oremos, ele não deve iniciar a oração de imediato. Deve silenciar ali um pouquinho, certo? Uns segundinhos. E aí faz-se justamente a oração. Essa oração do oremos se chama, sabe como? Coleta. Ô padre, eu pensei que coleta era aquele cestinho da missa. Também se chama a coleta, né? Mas o nome da oração é coleta. Por que a coleta? Porque ela junta, ela agrega todas as intenções de toda a igreja. E aí a coleta é isso, é a oração que o padre ele faz em nome de toda a igreja. E aí eu preciso explicar como é a estrutura da coleta. A partir de agora, nunca mais vocês vão esquecer. Quando o padre disser oremos, que você fizer a oração, você vai se lembrar disso que eu estou dizendo. O padre sempre se dirige a Deus. Ó Pai, ó Deus. Ele nunca se dirige a Cristo. Sabe que hora o padre vai se dirigir a Cristo? Diga. Alguém sabe a hora que o padre se dirige propriamente a Cristo? Na hora da paz. Já tem passado a Eucaristia. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Aí só na hora da paz que o padre vai dizer assim: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, não é assim? Mas se você prestar atenção durante toda a missa, até o momento da oração da paz, o padre está se dirigindo a quem? Ao Pai, né? Com o Filho ou pelo Filho, na graça do Espírito Santo. Veja, é o nosso culto de louvor a Deus, a Santa Missa. Preste atenção, na próxima missa, quando você for, você vai... A oração coleta agora. Pronto. Ó Deus, ó Pai, dai-nos a graça de perseverar no Teu amor, concede-nos os Teus dons. Enfim, é sempre essa estrutura da chamada oração coleta. E ali a gente termina. Aí com a terceira edição típica do missal, é o missal que a gente usa aqui no Brasil, aí se termina assim, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. É muito bonito isso, minha gente. É uma espécie de doxologia, de louvor a Deus, tá certo? Então veja, terminamos o Glória, terminamos a oração de coleta. E a gente sabe que a coleta é justamente essa oração que o padre faz, se dirigindo a Deus, no Filho pelo Espírito, para pedir alguma coisa, para suplicar alguma coisa. Terminamos os ritos iniciais, tá bom? Igual o telecurso dormiu, é hora da revisão. É hora da revisão. Missa, estamos na igreja, Estácio, é o silêncio que nós fazemos, depois o cântico e o comentário tem que falar da missa, daquele que vai ser celebrado, junto com as intenções. Procissão da entrada, somos povo caminheiro, por isso que tem a procissão da entrada, e aí beijo no altar, representando esse laço, saudação à Assembleia, né? A Trindade primeiro, faz a saudação à Trindade, depois se dirige à Assembleia, e ali, agora, congregados, reunidos, nós nos dirigimos a Deus pedindo perdão através do Confiteor, do Confesso, rezamos o Kyrie e logo após o Glória e depois do Glória, a oração de coleta, terminamos os ritos iniciais. Já tinha escutado tudo isso? Mais ou menos ou não, né? Agora, a partir de agora, a missa ela vai ser diferente. Ela vai ser compreendida de uma forma diferente, que você vai dizer, rapaz, eu pensei que era só senta e levanta, né? Senta agora, levanta agora, senta. Não, agora eu sei como eu estou participando, eu sei porque eu estou em pé, eu sei porque o padre entra com a procissão ali, eu sei porque ele incensa o altar, eu sei porque ele beija o altar, eu sei porque a gente faz o exame de consciência, reza em silêncio, pede perdão, eu sei porque a gente responde o amém, eu sei porque a gente agora silencia o coração para rezar escutando a palavra. Então, ainda na revisão, a missa tem quantas partes? 2 pequenas ou menores e 2 maiores. Nós vimos a primeira parte, que é a parte menor chamado ritos iniciais. Ritos iniciais. Agora nós vamos para a grande parte da missa chamada liturgia da palavra. E eu quero começar essa explicação voltando lá para o prólogo de São João. O que é o prólogo? A parte introdutória. O Evangelho de São João é chamado o quarto Evangelho, tá certo? E aí João vai dizer lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus.
Tudo foi feito por meio dele, e nada do que existe fora feito sem a presença dele. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês entendem porque a nossa religião não é a religião do livro? Nós temos um livro, é verdade, mas esse livro fala do verdadeiro Verbo, que é Cristo, o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Acompanhem comigo, viu, minha gente? Os outros evangelistas, eles falam também da genealogia de Jesus, mas São João, ele tem essa profundidade. Enquanto um vai na genealogia até 18ª geração, o outro vai falar que é filho de Maria. João não, ele vai dizer, opa, entendam, é o Verbo, é Deus. Então, quando a gente está escutando as leituras, é Deus que está falando conosco. O Padre Marco, proclamador, lê tão ruim, não respeita uma vírgula, um ponto e vírgula. Quando é uma interrogação, ele não pergunta, né? Tem que ser igual ao espanhol, vir logo o sinal antes para a gente saber que é uma pergunta, porque não leu antes. Mas não tem problema, é a palavra de Deus. Ele é apenas um instrumento. O nosso futuro, né? Se Deus quiser, São Bento XVI, ele dizia, né? Eu fico feliz porque eu sei que Deus se utiliza até mesmo de instrumentos insuficientes. É por isso que ele se dizia um cooperador da verdade, porque ele sabe que na nossa insuficiência, Deus não cansa de nos usar no bom sentido, de se utilizar de nós para evangelizar. Tranquilo? Então, vejam, no Evangelho de João, nós vamos compreender justamente que a palavra tem que ter lugar central na missa. Não pode ser, padre, no mês da Bíblia, uma curiosidade, eu sei que essa foi uma pergunta que já fizeram, eu estou lendo aqui as perguntas. Então, umas perguntas foi assim, padre, no mês da Bíblia, a gente pode botar aqui um ambão e botar uma Bíblia? Não é correto. Se tiver que entrar a palavra de Deus, entra o quê? O evangeliário. Existem alguns livros para a proclamação da palavra de Deus na missa. Padre, e não é a Bíblia não? É, minha gente, só que é a Bíblia de forma organizada em tempos litúrgicos. Eu repito, padre, então não pega uma Bíblia, ao pessoal que está vindo, né, pela primeira vez, não pega uma Bíblia, não lê direto da Bíblia não? Não. Na celebração da missa, nós temos os livros com as leituras próprias. Padre, e não está sendo infiel a missa, não? A Bíblia, não? Não, minha gente. Os textos são bíblicos. É apenas uma organização que a igreja fez para poder nós termos mais contato com a palavra. Vocês sabem que os nossos irmãos protestantes, eles nos acusam de não ler a palavra. Geralmente, num culto, se lê um trecho da palavra, né? Talvez 2. E quantos nós lemos, proclamamos? Primeira leitura, Salmo responsorial, que é da Bíblia, é claro, né? Segunda leitura, se for no domingo. Preste atenção. Dias de semana não tem segunda leitura. Também não se canta o glória, a não ser que seja uma solenidade. Nem se reza o credo, tá bom? Essas 3 coisas. Não tem segunda leitura, não canta-se o glória e nem se reza o credo. Por quê, padre? Porque são reservados, essas partes reservadas, para o dia mais solene, que é o domingo. O dia primeiro, o primeiro dia da semana. Certo? Fecha o parênteses, volta. Acompanha comigo. 1, 2, 3. Vamos concentrar. E aí, a palavra, a centralidade da palavra, não deve ter uma outra Bíblia, porque vai se ler do evangeliário e do lecionário. As leituras, elas são proferidas, elas são proclamadas de um livro chamado lecionário. E existe o lecionário para cada tempo. O dia dos santos, então existe o santoral, existe o dia de semana, tá certo? E outro momento eu posso explicar mais detalhadamente isso para vocês. E existe o lecionário do domingo. Então não é um só lecionário, né? Nós temos no mínimo 3. Tem até mais porque tem o próprio Nossa Senhora, tá certo? Mas aí a gente tem o lecionário, que são as leituras tiradas da Bíblia para a nossa compreensão, o nosso crescimento. Até aí tranquilo? Existe quantos lecionários? No mínimo 3, tá certo? Porque é para cada dia específico. Segunda a sábado, né? Os dias chamados feriais. Então nós lemos a leitura ali. É dividido em ano A, B e C. A gente está no ano C, tá certo? Isso aqui numa formação de liturgia própria, só de liturgia, eu volto a detalhar isso para vocês, tá bom? Eu explico bem minuciosamente. Mas eu acho que com essas informações, vocês já sabem que ali não pega uma Bíblia lá dentro e coloca. Existem os livros próprios para a missa. O livro que o padre usa em cima do altar é o quê? O missal, livro da missa.
E o momento da palavra são os lecionários para a leitura, né? Lectio, lectio, lectio. Ah, padre, eu lembrei de uma palavra chamada Lexio Divina. Conhecem? Pronto, é o mesmo nome, Lexio, leitura. Então, a leitura, a lectio, lectio, tá certo? Pois bem, são proclamadas as leituras. Alguém da Assembleia, né, que já foi ali preparado, é um ministro que proclama a palavra, ele já foi orientado, acompanhado, não é isso? Clara e Janaína e Clara, e nas comunidades também, tem gente aqui das comunidades. Então, ele vem aqui, ou ela, e aqui ele proclama a leitura. Uma dica, também não se dá boa noite, não se lê aquelas partezinhas menores. Você vai ler aquela parte maior que vai estar, os que já fizeram leitura. Leitura dos provérbios, leitura dos Atos dos Apóstolos, leitura da Carta aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios, tá bom? E aí vai, lê pausadamente, sem pressa, sem medo, fazendo com que as pessoas entendam o que a palavra está dizendo. Então, é muito importante, viu? Aos proclamadores, que a gente faça uma leitura compassada. Tem alguém aí pensando justamente o seguinte, está fazendo a pergunta nesse momento. Ô padre, e por que a gente não traz a Bíblia para ler? Porque na missa a palavra é proclamada. Então tem que existir um proclamador, né? Um homem ou uma mulher, até uma criança. Vocês veem as crianças aqui na missa da catequese lendo a coisa mais linda. Aqui para nós, às vezes lê melhor que os adultos, né? Tem um menino que lê tão bem, um menino que com uma pontuação ali, tal. Então, não se traz a Bíblia justamente por isso. Porque na missa nós não vamos fazer consulta ou leitura Lexio Divina como a gente faz em casa. Esse momento é para nossa casa, é para um grupo de oração, é para um grupo de estudo bíblico, está certo? Então não se faz com a sua Bíblia. Ah, porque os protestantes fazem. Sim, mas a compreensão protestante acerca da interpretação da Bíblia não é a nossa. Existe um documento do Papa São João Paulo II de 1992, portanto já há 33 anos. São João Paulo II, né, ele vai falar, o nome do material é assim, Interpretação das Sagradas Escrituras na Igreja Católica. E lá ele vai explicar isso que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Então o que eu estou dizendo para vocês não é nada da minha cabeça, não é invenção minha, não é porque eu gosto ou não gosto, quero ou não quero. É porque a Igreja, assim, no seu magistério, na sua doutrina, nos ensina. Então, Interpretação das Sagradas Escrituras, de 1992, do Papa São João Paulo II. Pois bem, meus filhos, no dia de semana, primeira leitura e Salmo, e logo depois o Evangelho. No domingo ou solenidades, né, dias mais festivos, primeira leitura, Salmo e segunda leitura. Preste atenção nesses detalhes que eu vou dizer para vocês agora, certo? Geralmente existem leituras mais apropriadas para cada momento, né? Por exemplo, no ano A, B e C da liturgia no tempo comum, nós vamos acompanhando muitos livros do Antigo Testamento. O Eclesiástico, o Eclesiastes, o livro de Esté, o livro de Jonas, Tobias, os profetas. Só que os profetas, por exemplo, como Isaías e Jeremias, eles são lidos principalmente em tempos mais fortes. Isaías mesmo é lido no Advento, tá certo? Depois, Atos dos Apóstolos. A gente sempre lê, de uma forma geral, no tempo da Páscoa. Por que na Páscoa, padre? Porque o que é que relata os Atos dos Apóstolos, as atas deles? Não é experiência pós-pascal? Não é experiência com Cristo ressuscitado? Então, é claro que a igreja entendeu que, por esse motivo, se deve priorizar o tempo da Páscoa, por exemplo, para ler os Atos dos Apóstolos. Estamos na Páscoa, então estamos acompanhando o relato de... Os Atos é de quem? É de São Paulo, é? De quem? Quem é o autor dos Atos dos Apóstolos? Lucas, São Lucas. Ele tem 2 livros, né? Atos e o outro, o Evangelho, que tem o nome dele, né? E ele não era apóstolo, tá certo? Não, ele é um evangelista. Ele vem 30 anos depois de todo aquele acontecimento. Padre, não sabia, agora você está sabendo, né? Então, Lucas, o Evangelho dele, ele não era um apóstolo, ele é um evangelista, tá certo? O apóstolo é aquele que viveu diretamente com Cristo, naquela experiência do convite de Cristo àquela primeira comunidade. Muita informação? Tá tranquilo ou tá cansativo já? Tranquilo, tá?
Pronto, tô terminando, viu, pessoal? Tô terminando, prometo. Então, porque eu vou ficar na liturgia da palavra hoje. Pronto, um outro detalhe que eu não posso esquecer de dizer a vocês. No momento em que as leituras estão sendo proclamadas, a assembleia e o padre ficam como? Sentado, com ouvidos e olhos muito atentos e principalmente com o coração. Não é hora de estar... padre, eu gosto de acompanhar pela liturgia de papel do celular. Eu nunca vou dar um carão em você. Nunca vou... Mas está errado. Está errado, tá certo? Quem acompanha as leituras pelo celular, Está errado. Está errado. As leituras elas são proclamadas e a gente precisa escutar atentamente. Paulo proclamava a palavra, Pedro proclamava a palavra, os santos bispos do início da igreja proclamavam a palavra e a assembleia escutava, atenta, orante. Tá certo? Então, durante a primeira leitura, salmo, segunda leitura, nós ficamos sentadinhos. E durante o evangelho nós ficamos de pé, porque nas leituras Deus fala conosco, mas no evangelho é o próprio Jesus. E numa atitude de respeito, completo, nós ficamos de pé para acolher Jesus, a palavra que nos traz a palavra, o verbo que se fez carne e fala aos nossos corações. O verbo que se fez carne, a palavra que se fez gente. O Papa Bento XVI, na sua teologia, ele vai dizer que Jesus se humanou. O processo de humanar-se é uma palavra própria do Papa teólogo Bento XVI. O processo de humanizar-se. Então, Bento XVI gostava muito daquela passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Ele desce, ele faz a descida, o esvaziamento. Então vamos recapitular só a liturgia da palavra. Liturgia da palavra é a primeira grande parte da missa, mas no contexto geral é a segunda parte, entenderam? É a grande parte, a primeira grande parte, mas já foi precedida por uma parte anterior chamada de ritos iniciais. Pois bem, a liturgia da palavra precisa desse momento de silêncio, não pode ter comentário entre uma leitura e outra, nem nada, nem pelo padre, nem pela assembleia. Tem que ser respeitado esse momento entre as leituras, com um silêncio. Por exemplo, a pessoa que está no salmo, viu, Marília? O pessoal que canta os salmos, meninos, não precisa vir correndo. Vai terminando a primeira leitura, já vai se aproximando aqui. Mas esse momento é importante, um pouco de silêncio. Não faz mal nenhum. Terminou a primeira, já tem que ter a segunda. Não, esse silêncio faz bem ao coração. A gente vai deixando a palavra decantar, ali cair, amalgamar em nosso coração, criar raiz ali no nosso interior, tá bom? E aí o salmo cantou, se for o domingo a segunda leitura. Na hora do evangelho, todos ficam de pé e a gente canta a aclamação. Outra coisa, a aclamação, pessoal, é o aleluia, tá certo? O aleluia, e tem uma parte que introduz ali já o evangelho. Mas sempre o aleluia, exceto no tempo o quê? Qual é o tempo que a gente não canta o aleluia? A quaresma, A quaresma a gente não canta o aleluia. A gente nem canta o glória, nem canta o aleluia. Na quaresma, o glória e o aleluia. E o aleluia na quaresma, porque no advento a gente canta, certo? Então, veja, é preciso entender por que estamos cantando aquela palavra. Bento XVI, vocês já viram que eu amo Bento XVI, Citando ele toda hora aqui. Então, Bento XVI escreveu uma coletânea de 7 textos, por quê? Foram os 7 anos que ele passou sendo Papa e a cada ano ele fazia a homilia do sábado de aleluia. Ele vai dizer assim, olha mesmo, escuta mesmo. Ele vai dizer, na noite santa existem alguns elementos que nos fazem nunca duvidar da ressurreição, mas compreendê-la e amá-la. Um dos elementos é o cântico do aleluia. É o cântico dos que foram salvos. É o cântico dos eleitos. É o cântico que nos leva a contemplar a luz que é Cristo, representada no círio. É o canto que nos faz olhar para o mundo e não ter medo das trevas do mundo, porque no aleluia eu tenho a certeza da vitória pascal. São palavras minhas não, Bento XVI, certo? Então, o aleluia deve ser cantado ou, no máximo, rezado se for dia de semana. Terminado o aleluia, o padre ou o diácono pede a bênção ao padre. Sabiam disso? Vocês veem que ele vai até perto de mim e se inclina? Então,
O diácono, ele não é, claro, não é padre, é um ministro da igreja ordenado, mas ele hierarquicamente está para servir ao bispo, mas só que na paróquia, quem representa o bispo é o padre, tá certo? E aí o diácono vai, se tiver o bispo, ele pede a bênção ao bispo, se não, ele pede ao sacerdote. Ah, padre, mas o diácono tem 80 anos e o padre tem 26 anos, foi ordenado ontem. Não tem problema não, ele é o padre, não tem jeito, tá certo? Tem que ser respeitado, não a questão da idade, mas a questão da hierarquia do sacerdócio, do sacramento. E ele inclina-se, e quando ele inclina-se, ele diz baixinho ali, dai-me a vossa bênção. Ele diz assim, dai-me a vossa bênção. E o que é que eu digo? O Senhor Deus de bondade esteja em teus lábios e em teu coração, para que possa santamente proclamar a palavra. O Deus de amor e bondade esteja em teus lábios e em teu coração, para que possas proclamar a santa palavra de Deus. Certo? Então, quando ele está ali, está pedindo a bênção, e aquela oração que eu estou fazendo é justamente essa. E quando ele não está, eu me aproximo, o padre se aproxima do altar e faz o sinal da cruz no peito aqui e diz assim, o Senhor Deus de bondade esteja em meus lábios e em meu coração, para que dignamente eu possa proclamar a palavra de Deus. A gente tem que pedir a Deus a graça de proclamar. Tem que ter respeito ao se aproximar do ambão. Essa parte aqui chama-se mesa da palavra. Antigamente chamava ambão, mas porque ambão dá a ideia de púlpito laico. Mas quando eu digo que aqui é a mesa da palavra, eu preciso entender que é uma mesa porque dela eu me alimento. A mesa tem o que na mesa? Não é o alimento? Então o Santo Agostinho dizia que as duas grandes mesas da missa nos alimentam. Primeiro a gente come na mesa da palavra e depois na mesa da Eucaristia, tá certo? E uma não está desvencilhada da outra. Ambas têm que existir, ambas têm que ter na missa. Tem que ter a mesa da palavra que me leva a participar na mesa da Eucaristia. Então, a palavra me prepara, a palavra me ajuda, me forma. Pois bem, terminado o Evangelho, o padre sempre, todos nós vamos fazer o sinal da cruz. A gente diz como quando faz o sinal da cruz? Pelo sinal, Deus Nosso Senhor, está errado. Preste atenção nisso. Ô padre, está errado não. Eu aprendi assim. Aprendeu, mas você faz assim quando você vai rezar o texto, quando você vai dizer uma jaculatória. Já escutaram esse nome? Jaculatória são orações curtas. Orações curtas que eu faço para consagrar meu dia, tá certo? Para agradecer, para pedir, tá bom? Então chama-se jaculatórias. Então você faz isso no dia a dia, mas na missa você não diz, você só faz o sinal da cruz sem dizer nada, tá certo? Agora aprenderam? Somente traça o sinal da cruz. Aí os teólogos explicando isso aqui vão dizer assim, né? É como se nós disséssemos, o Senhor esteja iluminando a minha mente, esteja abrindo os meus e sensibilizando o meu. Tá certo? Ô padre, mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, também já tinha o costume. Você se lembra que os judeus, ele carregava umas espécies de bandana para os jovens, a linguagem dos jovens, né? Umas franjas com trechos da palavra na cabeça, aqui nas mãos, entendeu? No coração. Então, nossa liturgia é uma liturgia que a gente herda muito dos judeus. E esse fato também tem uma ligação. Não quer dizer que uma é causa da outra imediatamente, mas tem uma ligação, tá bom? Depois da proclamação da palavra e todos esses detalhes que a gente talvez nem soubesse, que é tão importante aprender, e agora quando for escutar o Evangelho, eu boto o celularzinho no bolso, eu fecho a liturgia que nem deveria estar aberta, eu fico prestando atenção naquilo que o diácono ou o padre está proclamando. E aí depois nós nos sentamos. Deixa eu dizer uma coisa para o canto. Não existe aquele refrão antes da homilia, tá certo? Deixe lá no grupo. Quem está aqui hoje que é do grupo canto, não existe. Ah, vou cantar o refrão do Salmo de novo. Tá errado, né? Tá errado. Não se canta esse refrão do Salmo, tá bom? Imediatamente, quando termina, o padre em voz baixa, ele nem diz em voz alta, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Isso é uma das orações que o padre diz, mas o padre não diz para toda a comunidade, tá certo? O padre diz em voz baixa que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Às vezes o padre diz, mas não é uma oração da Assembleia, é uma oração do padre. E aí ele começa numa coisa chamada homilia. Antigamente chamava-se a prática, não era assim?
A prática, o sermão. Quem é mais antigo, a homilia se chamava o sermão. Ô padre, o senhor tem uma prática boa, a prática quer dizer o sermão. Sabiam que tinha esse nome? Não, né? A prática, o sermão, é o que nós chamamos de homilia. Preste atenção que eu estou terminando, tá certo? A homilia ela precisa ser exortativa. O que é exortativa? Ela precisa chamar a atenção da gente para algo importante da nossa vida de fé que está correlato, que está relacionado ao texto, tá certo? Ou aos textos. Então, a homilia não pode ser uma aula como a gente está tentando fazer, né? Assim, uma explicação mais demorada. Eu até demoro, vocês sabem disso. Mas vocês não se levantam, então eu fico falando, né? No dia que vocês começam a levantar e sair, eu faço a homilia em 5 minutos, tá certo? Mas dia de semana eu consigo fazer, né? A homilia em 5 minutinhos. 4, 5 minutos é uma palavrinha, tá certo? Mas no sábado e domingo eu sinto a necessidade de preparar direitinho para poder dizer o que a palavra diz para nós. Então a homilia tem esse caráter exortativo e instrutivo também, formativo, espiritual. A homilia não pode ser uma aula seca de dados puros. Ela até pode trazer alguns dados, nós chamamos de exegese. Exegese é a ciência bíblica que estuda as partes do texto. Ah, foi na Síria. Ah, foi lá em Israel. Ah, foi em Roma, entendeu? Então a exegese investiga essa parte e o padre tem que dominar. Mas ele não pode dar uma aula de exegese na homilia. E a outra parte é a hermenêutica. Hermes, lembra o quê? Vocês que estudaram lá na Hermes, mensagem, né? Deus Hermes é o quê? O mensageiro. Na mitologia, minha gente. Mitologia grega. Então, a palavra hermenêutica quer dizer o quê? Uma mensagem. Então, a homilia tem que ter o quê? Uma explicação do texto, mas tem que ter uma mensagem para nossa vida. Tá certo? Compreendido? Aí, terminada a homilia, vem no domingo o credo, que pode ser o credo. Opa, tem 2 credos, né? Não, é um credo só. As palavras são diferentes porque eles foram compostos em momentos diferentes, mas é o mesmo sentido. Chama-se o símbolo da fé, né? O credo apostólico, é aquele que a gente reza todo domingo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pronto. Chamado de símbolo apostólico, tá certo? O credo apostólico. E o símbolo ou credo niceno-constantinopolitano, que é aquele creio em um só Deus, Criador visíveis e invisíveis, um só Senhor, tal. É aquela outra forma que, como a gente não reza todo domingo, quando a gente vai rezar, ou tem a folhinha, ou tem o data show. Tá certo? Então, o credo é parte integrante da missa aos domingos e ou solenidades. Depois do credo, as preces. Como devem ser as preces? Sim, o credo. Olha, minha gente, o credo a gente tem que rezar sem acreditar. A gente professa ali, tem um compêndio da nossa fé. A gente está dizendo que crê no mistério da encarnação, que Jesus veio na terra como homem, como carne. A gente crê na ressurreição. A gente crê na Virgem Maria como imaculada, como santa. A gente crê na comunidade apostólica. A gente crê na fé da igreja. A gente professa o batismo que nós recebemos. Entendeu? Então, a gente não pode rezar o credo como se fosse um conjunto de palavras sem sentido. O credo precisa estar muito claro na nossa cabeça, porque ali a gente está dizendo ao mundo e a nós mesmos, e a Deus sobretudo, que nós cremos em tudo que foi revelado. Existe um documento no Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum. Dei Verbum. A Dei Verbum quer dizer palavra de Deus. Fala sobre a revelação. Então nós acreditamos na revelação, não em partes, mas na revelação completinha, toda, tá certo? E depois do credo termina essa parte, porque vem agora a oração da Assembleia, ou a chamada prece. Agora as preces, a oração da Assembleia. Deixa eu dizer um detalhe para vocês, uma curiosidade. Lá na igreja primitiva, as preces elas eram feitas em voz alta na Assembleia, tá certo? Não existiam essas preces aqui por uma pessoa em nome da comunidade. Elas eram feitas espontaneamente. Ó Deus, tal. Até pouco tempo também era feito, né? Não era só antigamente, não era no Olivete. Então, as preces, de uma forma geral, elas eram feitas, principalmente na comunidade apostólica, espontaneamente, tá certo? Mas elas podem ser feitas por uma pessoa. E o padre conclui as preces, veja, o padre nesse momento também está se dirigindo a Deus. Ó Deus, fonte de toda graça, ó Deus Pai amado, escutai as nossas preces por Jesus Cristo no Espírito Santo. Mas ele se dirigiu primeiro a quem?
a Deus. Ele só vai se dirigir a Jesus na hora da oração da paz. E assim, nós concluímos a parte primeira, as duas grandes partes, aliás, uma parte pequena e uma grande. Qual é a pequena parte? Ritos. E a grande? Liturgia da palavra, né? A leitura da palavra, a compreensão, o momento da partilha, do alimento. O Papa Bento XVI, em 2009 para 2010, no Sínodo sobre a palavra, ele escreve um documento chamado assim, Verbum Domini. Ô padre, mas o senhor disse que foi no Vaticano II. Não, Vaticano II é assim, Dei Verbum. No Papa Bento XVI escreve um Verbum Domini. Verbum com M, Domini, palavra do Senhor. E neste documento pós-sinodal, o Papa Bento XVI vai dizer justamente isso, que é preciso nós compreendermos que temos que adorar a palavra e nos alimentar dela. Temos que nos alimentar da palavra. Nunca numa missa o padre pode, no final de semana, no domingo, deixar de fazer uma homilia. Dom Ducênio, Dom Delson, foi o bispo que me ordenou, aquele que hoje é bispo lá em João Pessoa, o arcebispo. Aí na reunião, a gente quando é ordenado, nós não temos a autorização, a faculdade de atender confissões. Sabiam disso? Não, né? Então o padre precisa ter uma autorização do bispo expressa, por escrito. E aí o bispo faz conosco um exame de admissão para ver se nós somos capazes de atender uma confissão e saber a forma de absolvição e saber dar uma palavra de ajuda. Então, no dia do meu exame, a gente fez, era eu, o Padre Rachid, o Padre Tiago, a minha turma, que vocês conhecem alguns, Padre Flávio, enfim. E aí, Dom Ducênio, na sala, no escritório dele, Dom Delcio, perdão, ele dizia, olha, se for para ler a Bíblia, só para ler a Bíblia, o povo lê em casa. O padre nunca pode deixar, de abençoar o povo. Vocês podem perceber, quando vocês falam comigo e não pedem a benção, eu digo o quê? Deus te abençoe, não é assim? Para vocês criar vergonha e aprender a pedir a benção ao sacerdote de vocês, né? Então o padre nunca pode deixar de abençoar as pessoas, os objetos, as casas, até os animais das pessoas, a gente tem a obrigação de abençoar. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é nunca deixar alguém embora de uma confissão sem uma palavra. Só absolvição e dar uma penitência. Não. Por mais pressa que você tiver, você tem que dizer alguma coisa que possa ajudar aquela pessoa. Tá certo? E a terceira coisa é nunca celebrar uma missa e deixar a homilia. Ô padre, a homilia pode ser deixada? A homilia durante a semana ela é facultada, tá certo? Então, no final de semana não, ela é obrigatória. Mas eu nunca faço uma missa, nunca celebro a missa sem dizer pelo menos uma palavrinha. Então, 3 coisas que meu bispo me ensinou. Eu vou fazer 12 anos de sacerdote, mas eu não recordo de ter feito isso nunca, daquele diferente que ele me ensinou. Há uma palavra que chega para você para dar um conselho ou uma confissão, você tem que ter alguma coisa, pedir ao Espírito Santo uma palavra. Deixar as pessoas irem embora sem você abençoá-las, ou a elas ou os objetos. E terceiro é, mesmo durante a semana, fazer uma breve homilia, uma reflexãozinha rápida, tá certo?